A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto Reflexão. E hoje eu quero falar sobre o campo de batalha que existe em nossa mente e sobre como podemos vencer essa batalha todos os dias. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física.
Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui,
escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Não tenha medo de se confrontar. O confronto é uma das principais coisas que precisamos na nossa vida se quisermos crescer, evoluir e mudar a nossa história. Porém, o que acontece, na maioria das vezes, é que vamos levando a vida de qualquer jeito, cometendo os mesmos erros de novo e de novo, esperando que esse confronto, que tanto necessitamos, venha de fora, venha de alguém que vai nos dar um sermão ou alguém que vai nos dar um susto ao nos surpreender em nosso erro. Mas a sabedoria está com aqueles que confrontam a si mesmos, aqueles que dedicam tempo a reavaliar suas próprias atitudes e buscar por uma mudança a partir disso. Ao pensar nesse assunto de mudança interna e do confronto que precisamos ter conosco, eu me lembrei de uma música do Michael Jackson, que se chama Man in the Mirror, que traduzindo significa o homem no espelho, pois no seu refrão ele canta assim: estou começando com o homem no espelho, estou pedindo para que ele mude de atitude, e nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. A mudança é algo constante em nossa vida. Desde o nascimento até a morte, estamos sempre em um processo contínuo de transformação. No entanto, muitas vezes essa mudança é externa. Mudamos de casa, de cidade, de emprego e de relacionamentos, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e fazer as mudanças internas, que são tão importantes. A verdadeira mudança começa a partir do momento em que olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros. Muitas vezes é difícil admitir nossas falhas e fraquezas, mas é um passo fundamental para o crescimento pessoal. Porque, ao reconhecer nossos erros, podemos começar a trabalhar neles e a fazer as mudanças que são necessárias. Olhar para dentro de si mesmo também significa se confrontar. Porque é fácil culpar os outros pelos nossos problemas e dificuldades, mas a verdade é que, a maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos esses problemas. Muitas vezes nos envolvemos em diversas situações complicadas que nos atormentam, e isso, obviamente, tira a nossa paz, nos deixa distantes e apáticos. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e confrontar a nós mesmos em tudo aquilo que precisa ser mudado. Não é fácil enfrentar nossos medos e inseguranças. É muito mais fácil fugir deles ou tentar suprimi-los. Porém, a única maneira de superá-los é enfrentando-os de frente. Isso significa sair da zona de conforto e se permitir ser vulnerável. Somente assim poderemos crescer e evoluir como seres humanos. A mudança interna também envolve mudar nossas crenças e pensamentos limitantes. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios sabotadores. Temos crenças e pensamentos que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Precisamos identificar essas crenças e trabalhar para mudá-las. É importante lembrar que somos seres em constante evolução e que nossas crenças e pensamentos podem mudar ao longo do tempo. A escolha consciente de olhar para dentro de si mesmo
e fazer as mudanças necessárias pode ser assustadora, mas é também libertadora. Quando assumimos a responsabilidade por nossa vida e por nossas escolhas, podemos mudar a direção da nossa vida e alcançar nossos objetivos mais importantes. Ao fazer essas mudanças internas, também podemos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Quando nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e das nossas ações, podemos ajudar a criar um mundo mais positivo e mais saudável. Muitas vezes cometemos os mesmos erros e temos dificuldade nas mesmas questões, pelo fato de que não buscamos conhecer a nós mesmos. E quando eu digo nos conhecer, eu estou falando de verdadeiramente nos conhecermos, olhar para dentro de si e encarar todos os seus defeitos, toda a sua mentira e todo o seu desvio de caráter. Pode ser algo muito difícil, mas não se sinta mal por isso. Na verdade, se sinta feliz por você ter a oportunidade de se conhecer a tempo de viver uma mudança. Pois a maioria das pessoas só percebe seus defeitos e seus problemas quando estão perto do fim da vida. E a sensação de frustração é muito maior. Nós somos complexos, somos cheios de traumas, cheios de memórias dolorosas, de opiniões dos outros a nosso respeito, cheios de atitudes ruins que vimos em nossa infância e hoje em dia nós as reproduzimos no automático. Enfim, somos cheios de todo tipo de escuridão em nosso interior. Mas existe algo que eu e você não somos. Nós não somos completos. Nós ainda estamos mudando, estamos crescendo, estamos sendo feitos e refeitos. Por isso, não considere o ato de se confrontar como algo doloroso, mas sim como um privilégio, como um sinal de que você está evoluindo, você está se tornando mais sábio a cada dia que passa. Lembre-se, a mudança começa com você. Cada um de nós tem o poder de transformar nossa vida e criar um futuro melhor para nós mesmos e para os outros. Não espere que as mudanças venham de fora. Olhe para dentro de si mesmo, reconheça seus erros, confronte a si mesmo e faça as mudanças que forem necessárias. Acredite em você e no seu potencial de transformação. O mundo espera ansiosamente por sua mudança. Perdendo para ganhar. Em nossa vida nos ensinam que algumas coisas têm valor e outras não. Nos dizem que as vitórias têm valor e não o fato de termos participado da competição e dado o nosso melhor. Dizem para nós que ter dinheiro é o que importa e que trabalhar com algo que você ama, mas que não vai te dar tanto retorno, não é uma coisa boa. Nos ensinam a desejar tudo e a correr atrás de tudo que queremos, mas não nos ensinam a perder. Não nos ensinam a lidarmos bem com as nossas derrotas. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão. Sobre o valor que algumas derrotas, que alguns fracassos podem ter em nossa vida. Certo dia, enquanto eu navegava nas redes sociais, eu me deparei com esse vídeo aqui. You can achieve your dreams at any age. Did you know that Harrison Ford at 30 was a carpenter? Vera Wang didn't design her first dress until she was 40. All I'm saying is that you youngins is running around here trying to be somebody when you don't even know who you are yet. You know what happened to Oprah at 23? She got fired. Imagine firing Oprah. Yeah, well, that was a mistake. No, it wasn't. Because she wasn't Oprah. She was just some 23-year-old punk who needed to get fired so she could become Oprah. Sometimes you gotta fail to succeed. Duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo.
e eu vou compartilhá-las com você. A primeira delas é que não existe tempo certo para corrermos atrás dos nossos sonhos. Eu até me lembrei de outro vídeo que teve muita repercussão na internet, onde duas jovens estudantes estavam ironizando com o fato de terem uma mulher mais velha fazendo faculdade junto com elas. Foi levantada uma discussão na internet a respeito do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como desconsideramos a opinião de uma pessoa apenas por ela ser idosa. Nossa sociedade tem a péssima mania de dizer quem pode e quem não pode realizar determinados sonhos ou alcançar determinadas metas, com base na idade de cada um. Sendo que você pode estar com 23 anos de idade e achar que o seu mundo acabou e que não há nada mais que você possa fazer. Como também pode chegar aos 55 anos e finalmente descobrir algo que você ama, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem. Não existe tempo certo para sonhar. E às vezes precisamos perder alguns anos por causa do desânimo e da incerteza, para somente no futuro ganharmos alguns anos de experiência e de força. E isso me leva para a segunda coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que é o fato de que, por não terem nos ensinado a enxergar o valor das nossas falhas e das nossas derrotas, nós não conseguimos entender que algumas dessas experiências onde houve perda nos fizeram ganhar outras coisas em outro momento. Seja um objetivo maior, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade ou até mesmo uma nova personalidade. Existem perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém próximo que nós amamos muito. E eu entendo quem não consegue extrair algo de valioso ou alguma lição de uma perda assim. Pois de fato algumas coisas são apenas dolorosas mesmo e não necessariamente nos ensinam algo. Mas para algumas pessoas, aqueles que são muito otimistas e enxergam a vida por um outro ângulo, até mesmo a perda de alguém querido pode te ensinar algo. Como, por exemplo, ensinar a aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que você ama, pois uma hora elas não estarão mais aqui. Porém, você não precisa ser tão otimista assim para entender que algumas perdas em sua vida te levam para vitórias muito maiores. Por exemplo, quem se encontra em um cargo elevado hoje em dia teve que ser demitido de alguns empregos no passado. Quem encontrou o grande amor da sua vida teve que ter o coração partido algumas vezes. Aqueles que se formaram em algum curso perderam algumas noites de sono, gastaram dinheiro, perderam alguns eventos sociais com a família e os amigos, e às vezes alguns perdem até um pouco da sanidade mental. Mas ao concluírem o curso, respiraram fundo e sentiram aquele alívio, aquele sentimento de dever cumprido. O que eu estou dizendo é que na vida, às vezes precisamos perder para ganhar. Só que não conseguimos perceber isso logo que a perda acontece. Quando perdemos, a única coisa que sabemos sentir é o vazio que a perda nos proporciona, sem nos darmos conta de que um espaço vazio só serve para uma coisa, para ser preenchido. Ou seja, é como se algumas perdas nos dessem a possibilidade de recomeçarmos. Existe algo que foi perdido na sua vida? Não há problema em se entristecer, em se lamentar,
Mas não fique sentado nesse estado de tristeza e de conformidade, pois a vida continua. Você continua aqui. E esse espaço que foi deixado pode e deve ser preenchido. Suas vitórias são importantes, mas as suas derrotas também são. E tudo isso te torna quem você é. Cada uma dessas coisas te trouxe até aqui. Portanto, seja grato, tanto pelas vitórias quanto por algumas derrotas. Com essa perspectiva de saber valorizar o dia bom e o dia ruim, a vitória e a derrota, os dias de sol e os dias de chuva, você vai conseguir viver de uma forma mais plena, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de tranquilidade, sabendo que a falha de hoje e a derrota de hoje podem se transformar no acerto e na vitória de amanhã. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente, eu vou tentar novamente. Se você sabe que uma derrota não significa ser um derrotado e que se você continua aqui é porque você pode recomeçar.